Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 12ª e última aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3, né? Hoje finalizamos a nossa disciplina, finalizando com o tema, falando das transformadas de Laplace, né, para finalizarmos. Então, como que eu preparei, o que eu pensei para nós trabalharmos nessa aula de hoje, né? Então, nós vamos falar de algumas propriedades da transformada de Laplace e também em relação a problemas ou de valores iniciais que são os PVIs, né? Que nós já falamos disso quando nós trabalhamos com as equações diferenciais, as EDOs, né? Que nós vimos algumas formas de resolver esses PVIs, que são os problemas de valor inicial, e a partir, né, desses problemas, eu gostaria de, ao final, fazer uma retomada, né, de todos os temas, conteúdos, conceitos, assim como você quiser chamar, que nós vimos ao longo dessas aulas, né, dessas 12 aulas ou dessa disciplina de cálculo diferencial integral 3. Ok? Então, vamos lá falar um pouquinho dessa transformada de Laplace e como que essa transformada ela pode nos auxiliar a resolver, né, a trabalhar com situações que envolvem esse tipo de transformada. Quando a gente fala da transformada de Laplace, as propriedades, elas são importantes, tá? Então, nós temos diversas propriedades dessas transformadas de Laplace que auxiliam, por exemplo, na resolução de EDOs. E esse é um dos objetivos, esse é um dos motivos que nos faz trabalhar com essas transformadas, tá? Só um pouquinho. Então, esse, né, é um dos objetivos que nos faz trabalhar com essas transformadas. Então, nós vamos ver, por exemplo, que essas propriedades, elas nos auxiliarão a determinar a resolução de problemas de valor inicial, assim como resolver situações que envolvem equações diferenciais de segunda ordem e que nós não temos a ideia dela ser uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. Então, são formas de interpretarmos as equações diferenciais quando a gente utiliza a transformada de Laplace, tá? Um primeiro teorema, que é também considerado uma primeira propriedade das transformadas de Laplace, é a ideia do teorema da translação. Só um pouquinho. A teorema da translação. O que acontece nesse teorema, tá? Quando a gente tem, nós vimos na aula anterior, uma transformada, então aqui, ó, esse L, né, a transformada de Laplace da função t, que é igual a f de s, que já é a transformada, então, pelo teorema da translação, nós temos que a transformada de e elevado a t da f de t vai ser igual a f de s menos a. Veja que agora a transformada ela não é calculada só em s, ela é calculada em s menos a. Então, é isso que nos diz o teorema da translação. Então, se a gente tem uma transformada de 1 sobre s ao quadrado, e aí nós temos que é a transformada de t, que multiplica e elevado a 2t, lembre-se da tabelinha, tá? Da aula anterior, que eu mostrei alguns exemplos que acabam sendo os mais utilizados, mas a gente tem uma extensa tabela
de transformadas para que a gente não precise ficar todas as vezes realizando a transformada. Então, a partir daquela tabela, nós podemos utilizar as relações, as situações, né, que nós temos das transformadas. Então, ao invés de ficar só o S, ó, é S menos A. Mas quem que é o A? O A, ó, é o 2. Então, por isso que ficou S menos 2. Esse é um primeiro teorema quando a gente analisa essas transformadas de Laplace, tá? Que é o teorema da translação, que é o primeiro teorema da translação. Só que além do primeiro teorema da translação, nós também temos o segundo teorema da translação, que se nós temos uma transformada de Laplace, né, uma f de S, uma transformada de Laplace, que é igual a uma f1 de t, então eu tenho uma primeira função de t, nós conseguimos escrever uma segunda função de t, f2 de t, que é igual a f de 1 calculado no t menos a, quando t é maior que o a, e ela vai ser igual a zero quando for t menos a. Então, veja que nós temos ali esse segundo teorema da translação, que diz que se nós temos uma função, e ela é uma função definida por partes, desculpem. Ela é uma função definida por partes, qual que vai ser essa transformada, tá? Então, e eu tenho um A maior que zero, a transformada da f de 2 de t vai ser igual e elevado a menos as vezes a transformada, vezes a f de s, tá? Então, nós temos algumas propriedades, tá? Que nos trazem formas de olharmos para essas transformadas de Laplace de forma que essas propriedades facilitem os nossos cálculos, né? Facilitem as formas de nós olharmos para essa transformada. Então, nós falamos da primeira propriedade, né, da translação e da segunda. A outra propriedade que a gente tem é a mudança de escala, ou também conhecida como homotetia. O que que essa propriedade ela nos diz? Que quando a gente tem, tá, uma transformada e nós temos, por exemplo, uma constante, um k multiplicando essa transformada, pela mudança de propriedade, o que que nós vamos ter? 1 sobre o k vezes a transformada, só que agora a transformada ela não é mais calculada apenas em S, ela é calculada em S sobre K, tá? Com K maior que zero, já que nós temos um K aqui no denominador. Nós temos ali um K que não pode ser zero, ele não pode assumir o zero. Pelo exemplo, o que que nós vamos ter? Então, se a gente tem uma transformada de L de T, 1 sobre S ao quadrado, então a gente parte dessa transformada. Lembrando lá da tabela, tá? Só que se você tem 2T, veja, tá? O que que acontece? Deixa eu colocar esse exemplo ali no quadro para a gente tentar visualizar melhor essa mudança e quando a gente aplica a propriedade. Só um pouquinho. Tá carregando.
Agora foi, né? Então, veja. Pela transformada, né? Pela propriedade da mudança de homotetia, ou na verdade, mudança de escala a homotetia, nós temos que, se a gente tem uma transformada de uma determinada função, a mudança ela vai ser dada por 1 sobre K da F de S sobre K. Então, se a gente tem, por exemplo, a transformada da F de T de 1 sobre a transformada sendo 1 sobre S ao quadrado. Se nós temos a transformada de 2t, o que vai acontecer, né? A gente tem esse 2 como uma constante multiplicando. Então, aqui, quando a gente olha, eu não coloquei o K, ó, é como se esse K, nesse caso, fosse quanto? Fosse 2. Então, como que vai ficar a transformada pela essa propriedade da mudança de escala? 1 sobre 2, tá? Então, o K aqui, ó, ele é 2, que multiplica 1. Quem que é a F de SK? A F de T é 1 sobre S ao quadrado. Mas agora, o nosso... Eu não tenho só S, eu tenho S sobre K. E quem que é o K? É 2. Então, fica S sobre 2 ao quadrado, tá? Por isso que a gente tem essa representação. Então, é meio que multiplica 1 sobre S sobre 2 elevado a 2. O K, nesse caso, é 2, ó. Então, aonde tem o K, eu substituo por 2, ok? Então, esse é uma outra propriedade que a gente tem de mudança de escala. Então, a gente falou da primeira e da segunda propriedade da translação, essa propriedade que é a mudança de escala, e nós vamos conhecer uma outra propriedade, que é a propriedade das funções periódicas, né? O que é uma função periódica? É aquela função que tem um determinado período, tá? Então, ela começa a se repetir a partir de um determinado período. Então, acontece a sua repetição. Como que a gente pode pensar nessa repetição, tá? É importante que a gente relacione, por exemplo, com uma função seno, uma função cosseno, que a gente tem período, ou outros tipos de funções que nos trazem essa interpretação por ter período. Então, se a gente tem uma função f de ordem exponencial e ela tem o período, a sua transformada, ela vai ser dada por 1 sobre 1 menos e elevado a menos sp, multiplicando a integral de 0 a p, que multiplica e elevado a menos st da f de t dt. Veja que esse p, ó, é justamente quem? O período que nós queremos analisar, que você pode aí interpretar em relação a uma determinada transformada, tá? Então, a gente pode olhar para essa transformada e tentar aí identificar os valores e as relações que a gente tem, certo? Então, essas são as propriedades que a gente pode aplicar e pode utilizar em algumas situações quando a gente se depara com essas transformadas de Laplace. Você pode, por exemplo, você tem algumas situações, tá? Alguns exemplos na unidade 4 do seu livro. Lá você tem vários exemplos. Temos ali as atividades, né? Os exercícios ao final de cada uma daquelas sessões. E esse ponto, esse conceito, esse tema, propriedades
da transformada você encontra na seção 4.3, tá? Então, você tem, ao final da seção e até mesmo dentro da seção, alguns exemplos dessas propriedades. E, para a gente complementar, nós vamos falar agora do estudo de problemas de valor inicial. Nós já conhecemos alguns problemas de valor inicial quando nós falamos das EDOs, das equações diferenciais ordinárias. E nós vimos que quando a gente tem uma equação diferencial ordinária, nós podemos ter, por exemplo, uma solução geral e uma solução particular. De que forma que essas soluções, né, podem nos auxiliar e de que forma que a gente pode trabalhar com essas equações diferenciais ordinárias. E ao utilizar o estudo dos problemas de valor inicial e as transformadas de Laplace, essas transformadas nos auxiliarão a resolver problemas de valor inicial. Mas o que é uma transformada de Laplace e as suas derivadas, que estão relacionadas às equações diferenciais ordinárias? Então, se a gente tem uma função que é contínua e a sua derivada também contínua, tá? Ou seccionalmente contínua, em qualquer intervalo, variando de 0 a A, tá? Quando a gente tem a função e a sua contínua, que é f', né? Se nós tivermos K, A e M, que são constantes, tais que o módulo da f de t, ele é menor ou igual a K, que multiplica e elevado a t, para todo t maior ou igual a m, então nós temos a transformada da derivada, quando S é maior que A, e nós podemos utilizar que a transformada da derivada da função t é igual a S, que multiplica a transformada de t menos f0. Lembre-se que, para problemas de valor inicial, nós temos um valor que é dado inicialmente, ou seja, o valor inicial, que no caso é esse f0. E como que a gente pode interpretar esse problema de valor inicial de forma que nós tenhamos a transformada e também possamos olhar para o valor dessa transformada, tá? Para que a gente tenha as características da transformada e a gente possa olhar e conhecer essa transformada e saber quais são as próximas ações, o que eu preciso fazer. Então, por essa transformada, nós temos que a transformada da derivada, né? Um pouquinho. Travou. É igual a S, já que o S tem que ser maior que o A, L da f de t menos f de 0. E veja que nós temos aqui para uma função contínua, né? Se eu tenho f contínua e a sua derivada, e aqui nós temos a derivada primeira. Mas se nós tivermos, por exemplo, a derivada segunda, ou a terceira derivada, né? Ou uma equação diferencial de ordem 3, de ordem 2, como que a gente pode trabalhar com essas outras situações? Então, esse teorema da transformada e das derivadas, ele vai nos auxiliar a transformar, por exemplo, uma EDO de segunda ordem ou de ordem N, porque nós podemos fazer uma generalização. Se você tem uma EDO, né, composta pela derivada, pela primeira derivada, pela segunda derivada, né, que é uma equação diferencial ali, nós podemos ter que a transformada, então, pelo teorema da transformada e derivada,
que a derivada segunda, ela vai ser igual S ao quadrado, que multiplica a transformada, menos S vezes a F de zero, menos a F' de zero, tá? Então, a gente consegue analisar com base nas características da função, da equação diferencial e também da transformada, de forma que a gente possa, quando realizar ali a transformada, utilizar os seus valores, né? E olhar para esse problema de valor inicial, por exemplo, e ter todas as suas características, tá? E aí, de modo geral, se você tiver F3, por exemplo, né? Derivada quarta, quinta, se a gente tem de grau N, nós podemos também utilizar essa propriedade da derivada ou o teorema, né? O teorema da transformada de Laplace derivada. Então, se é grau N, ó, vai ser L, né? A transformada de Fn de t vai ser S elevado a N da transformada menos S de N menos 1, F de 0, menos S, F de N menos 2 calculado no valor inicial, já que nós temos o valor inicial e é justamente um problema de valor inicial, tá? Então, nós podemos trabalhar com essas relações de forma que a gente consiga analisar e identificar essas situações, tá? Quando a gente tem um problema de valor inicial e nós temos a transformada de Laplace, nós podemos ter uma forma, né, de resolver esses problemas de valor inicial. Então, são alguns passos que podem te ajudar a resolver um problema de valor inicial, tá? Então, vamos lá conhecer esses passos. O primeiro passo é você aplicar a transformada de Laplace na EDO. Ou seja, se você tem lá um problema de valor inicial, você aplica a transformada. Se você tiver lá a derivada primeira ou a segunda, nós vamos utilizar o teorema da transformada de Laplace e a derivada, tá? O segundo passo é aplicar a linearidade, que a gente viu, se eu não estiver enganada, na nona ou na 10ª aula da disciplina, tá bom? Acho que foi na 10ª aula essa ideia da linearidade. Depois, no passo 3, nós vamos utilizar os empregos da informação do teorema. Como que a gente pode olhar para o teorema e aplicar, por exemplo, a f de zero, né? Substituindo a derivada pela transformada de Laplace da função. E, por último, determinar a transformada inversa de Laplace quando a gente quer determinar, por exemplo, qual é a função. Lembre-se que essa ideia da transformada de Laplace ou a transformada inversa é uma das formas que a gente tem, porque eu tenho a função e venho para a transformada. A partir da transformada, a gente pode voltar para a função, que é a ideia da transformada inversa de Laplace, tá? Então, veja. Agora a gente vai fazer um exemplo utilizando um problema de valor inicial para ficar mais claro essa relação que a gente tem, né, para aplicar essa ideia que a gente acabou de ver da transformada. Só um pouquinho. E eu vou fazer esse último exemplo aqui no quadro, tá? Vamos usar alguns passos, algumas propriedades, para que fique claro essa transformada. Então, vamos lá. Ó, considere o problema de valor inicial dado a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, uma função, né, definida por... na verdade,
a EDO, a equação diferencial ordinária de primeira ordem, ela é não homogênea, né? Não está igualada a zero. E aqui o valor inicial, y0 igual a 6, tá? Qual é a transformada de Laplace da solução desse PVI? Ou seja, a gente precisa determinar qual é a transformada de Laplace, tá? Não estou te pedindo a função que gerou esse problema de valor inicial, mas sim a transformada de Laplace. Como que a gente pode determinar essa transformada, tá? Então, é isso que nós vamos analisar. E veja, nós também não vamos calcular a solução para esse problema de valor inicial. Nós vamos utilizar a transformada de Laplace dessa solução, ok? Então, vou fazer com você ali no quadro, passo a passo. Qualquer dúvida, por favor, vocês podem ir encaminhando. Eu vou fazer uma parte no quadro. Eu tenho resolvido no slide, até depois eu vou mostrar para vocês. Esse início, a gente resolve aqui no quadro, para ficar mais claro, tá? Vou colocar a câmera toda para o quadro. Tá, foi, né? Então, vamos lá. O que eu vou... Vamos escrever ali a função, ou melhor, a nossa EDO. Gente, às vezes eu falo função, é equação diferencial, tá? Eu vou escrever ali o nosso problema de valor inicial. Então, a gente tem que o y', ou seja, a derivada, mais 3y é igual a 13 seno de 2t, né? Então, são as informações do nosso problema de valor inicial. E o y0 igual a 6. O que a gente precisa fazer, tá? O primeiro ponto que a gente tem que fazer é olhar para a transformada, já que nós temos y', 3y, 3 seno de t, que são as funções que geraram aí esse problema de valor inicial. Então, aplicando a transformada, ou a ideia de linearidade, tá? Que a linearidade garante que toda essa igualdade se mantenha, que é uma das propriedades da transformada. Então, nós vamos ter a transformada aplicado em y' mais 3y, que é igual à transformada aplicado em 13 seno de 2t, tá? Garantimos aí essa linearidade. Pelas propriedades que a gente tem da linearidade, nós podemos separar. Então, nós vamos ter a transformada de y' mais a transformada de 3y, que é igual à transformada de 13 seno de 2t, tá? Então, fui aplicando a transformada. Veja que eu só fui substituindo. Daqui a pouco, nós vamos utilizar essa informação, que é justamente do problema de valor inicial, tá? Quem que a gente tem como 13 seno de 2t? Vale a pena você dar uma olhadinha lá na tabela, tá? O que significa seno de 2t? Pela tabela, nós temos que o seno de 2t, ele é dado por s ao quadrado mais a ao quadrado. O a, nesse caso, é 2. Então, vai ficar s ao quadrado, a, né, dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Então, eu vou só colocar aqui, ó, para você dar uma olhadinha na tabela das transformadas. Porque se a gente for fazer todas as vezes essa transformada, a gente precisa
muito mais tempo para fazer essas transformadas, ok? Então, daqui vai sair que 13 seno de 2t. Então, aqui é a primeira transformada que a gente tem. E anteriormente, o que que nós temos, tá? Nós podemos, deixa eu pensar, nessas duas transformadas, como que a gente pode reescrever? Nós temos que, pelo teorema da transformada, nós acabamos de ver que a transformada da derivada, qual que vai ser? S, né? L da transformada menos quem? Y, zero. Essa regra aqui é pela última propriedade que a gente acabou de ver, tá? Mais o 3 aqui é uma constante, e a gente viu pela propriedade da linearidade que a gente pode fazer essa multiplicação vezes a transformada de y, que vai ser igual. Pela tabela, como eu disse, ó, o 13 é constante, vai ficar o a, que é 2, dividido por s ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é 4, tá bom? Aqui depois a gente vai fazer a multiplicação. 13 vezes 2, então vai ficar 26, dividido por s ao quadrado, mais 4. Então, para esse problema de valor inicial, eu fui aplicando todas as propriedades que a gente viu ao longo das nossas aulas, certo? Então, aqui, ó, eu acabei de aplicar o teorema da derivada, né? Na verdade, o teorema da transformada e da derivada. Aqui, ó, a ideia da linearidade, 3, a transformada da função, que é igual a 26, s ao quadrado mais 4. O que que a gente tem, tá? Vamos pensar. Quem que é o y0? 6. Então, aqui nós vamos poder substituir por 6, tá? Então, nós vamos ter que a S da transformada menos o 6 mais 3, que multiplica a transformada em y, é igual a 26 dividido por s ao quadrado mais 4. Tudo bem? Fui aplicando as regras aqui, as transformadas que a gente tem, certo? Ó, nós temos alguns termos semelhantes. Quem são termos semelhantes? Ó, eu tenho quem? Aqui e aqui, tá? Então, a gente pode colocar esse termo em evidência, porque justamente é o Ly de t, que é essa transformada que nós estamos procurando, tá? Mas, ó, aqui tem S e aqui tem 3. Então, como que vai ficar esse termo em evidência? Vai ficar S mais 3, que multiplica a transformada, tá? Menos 6 igual 26 sobre S quadrado mais 4. Tá? Sobre S quadrado mais... aqui é S quadrado mais 4. Tá bom? Eu poderia já escrever... Eu vou tirar o 6 desse lado da igualdade e vou colocar do outro lado da igualdade, tá? Porque o nosso objetivo justamente, ó... Então, vai ficar 26 sobre S quadrado mais 4 mais 6. Tudo bem? Só deixei de um lado da igualdade a nossa transformada, que é o nosso objetivo. Certo? Então, vou voltar aqui para o slide. Você vai ver que a gente tem ali a resolução para continuar a nossa... a resolução dessa questão.
Então, vamos lá. Tá, ó. Então, aqui você tem. Aqui, nós podemos tirar o mínimo. Então, vai ficar s ao quadrado mais 4, dividido, o mínimo sendo s quadrado mais 4, tá? Dividindo por s quadrado mais 4 é o 26. Aqui o denominador é 1. S quadrado mais 4 sobre 1, s quadrado mais 4 vezes 6. Por isso que aqui nós temos o s quadrado mais 4, tá? Apenas tirei o mínimo. E agora, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é determinar justamente, ó, o valor, a transformada de Laplace dessa solução. Então, justamente é o L de Y de T. Nós vamos precisar isolar esse valor, tá? Então, nós vamos fazer algumas manipulações matemáticas. Então, quem que vai ser? Aqui você pode fazer a distributiva, ó, 6 vezes s quadrado, 6 vezes 4, 24. Então, ficou s quadrado mais 4, 6s quadrado mais 50, certo? E agora, esse s mais 3, ele está multiplicando a nossa transformada. Então, ele vai dividir a nossa transformada, tá? Então, vai ficar s quadrado mais 50, esse é o valor que a gente tem, dividido por s quadrado mais 4 vezes s mais 3. Então, esse é o valor da nossa transformada, tá? Então, esse foi um exemplo para a gente pensar em como utilizar a aplicação dessa transformada de Laplace, desse teorema, tá? Ok? Então, essa foi uma das aplicações que a gente tem quando utilizamos a ideia da transformada, do teorema da transformada de Laplace e a derivada, certo? No seu livro você tem outros exemplos, tá? Outras aplicações. Lembre-se que ao final de cada uma das sessões, nós temos lá a transformada e aqueles exemplos, aquelas aplicações podem auxiliá-lo nas resoluções, tá? Esse foi um exemplo que nós utilizamos algumas propriedades, né? Então, quando a gente pensa nas propriedades para fazer ali a transformação, nós utilizamos esse teorema de Laplace e também da derivada, a ideia da linearidade. Então, nós trabalhamos com algumas características falando do teorema de Laplace, certo? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Algum questionamento, tá? Então, para hoje nós finalizaríamos então a unidade 4, então de forma geral, olhamos para as propriedades e olhamos para os problemas de valor inicial. E agora eu gostaria de retomar alguns conceitos, né, que nós vimos ao longo das 12 aulas que nós realizamos. Se ficou alguma dúvida, por favor, encaminhe, tá? Eu vou conversando, chamando a atenção para alguns temas que são importantes quando a gente fala do cálculo diferencial integral 3, ok? Então, vamos lá. Bom, a nossa primeira unidade foi a respeito das integrais múltiplas, né? Então, nós falamos, por exemplo, da integral tripla. Lembrando que você viu lá em cálculo 1 as derivadas, né? Você viu cálculo 1, cálculo 2, a ideia da integral. Quando a gente tem uma integral, quando ela é definida, quando ela não é definida. Lembrando que a integral tripla, nós temos 3 integrais para resolver. E lembre-se sempre, quem
é a primeira variável que você está integrando. Se é em relação a x, preste bastante atenção nos limites de integração. Aqueles que você colocou são realmente os limites de integração de x, tá? Ou se não são, quais são os valores do limite de integração de x? Isso é muito importante, porque se você utiliza outro limite de integração, você vai ver que vai dar um valor totalmente diferente, tá? Então, vale a pena prestar muita atenção quando a gente está construindo ali a nossa integral. Então, aqui, ó, de 0 a 1 é um exemplo, tá? De 2 a 3, de 1 a 2. dy, dz, dx. Ou seja, quais são os limites de integração de y? 1 e 2, porque, ó, nós temos que analisar aqui, ó, de dentro para fora. Depois o do z e depois, por último, o do x, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção quando nós estamos falando dessas integrais. A ideia de volume e centro de massa, quando nós temos volume, nós também podemos utilizar a ideia da integral tripla. Veja qual é o objeto, qual é a figura que você está analisando, quais são as funções, os seus limites, isso também é importante. E a ideia de área de superfície, e aqui eu complementaria com a parametrização. Lembre-se que é importante a gente pensar nessa parametrização. Então, a primeira unidade foram as integrais múltiplas. Quando a gente fala das integrais múltiplas, nós também podemos pensar nas outras coordenadas. Quais são as coordenadas cilíndricas, nas coordenadas esféricas, tá? De forma que a gente faça essa mudança de coordenada e garanta a sua igualdade. Por que a gente precisa mudar de coordenada? Porque muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando a gente muda de coordenada, nós temos ali uma facilidade para verificar e resolver as situações que nós estamos analisando. Então, mudar de coordenada facilita. E lembre-se de manter essa igualdade, já que nós estamos saindo de integrais que estão no plano cartesiano, tá? X, Y, Z, para coordenadas esféricas ou coordenadas cilíndricas. Lembre-se daquela igualdade. Me fugiu o nome agora do valor do R, quando a gente multiplica para manter essa igualdade. Já já eu vou lembrar e vou falar. Só um pouquinho, mas vamos continuar, tá? Então, para a gente manter essa igualdade, é importante o jacobiano, lembrei, tá? Então, a gente tem que lembrar do jacobiano associado a essa transformação. Se a gente está falando de integral de coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas, para que a gente garanta essa igualdade, tá? Isso é muito importante. E como que eu escrevo a coordenada cartesiana em coordenada cilíndrica e a coordenada cartesiana em coordenadas esféricas? Isso faz diferença quando nós estivermos trabalhando com esses tipos de coordenadas, tá? E a ideia das aplicações de integrais triplas em outras coordenadas. Então, de forma geral, né, o que nós temos nas duas primeiras unidades do livro de vocês? Integrais.
múltiplas, quando a gente pensa em uma integral tripla, quando a gente pensa nas coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, tá? E vejam, qual que é uma, não é nem dica, mas o que que eu digo? Ao final de cada uma das sessões do livro de vocês, tem exemplos e exercícios, tá? Analisem, resolvam aqueles exemplos, aqueles exercícios. Alguém mandou aqui o R é o jacobiano da função. Obrigada, tá? Não sei quem foi, não tá o nome, mas muito obrigada. Às vezes são tantos conceitos, tantos termos que a gente acaba esquecendo de um detalhezinho, e é isso mesmo, é o R associado ali da função, tá? O jacobiano. Para que a gente possa garantir essa igualdade de uma função, ou melhor, a igualdade quando nós estamos trabalhando com a coordenada, as mudanças de coordenadas. Garantir de uma coordenada cartesiana para uma coordenada esférica ou a coordenada cilíndrica, tá? Então, nas duas primeiras unidades, o principal foco, nós podemos dizer aí de forma geral, são as integrais, tá? Olhando para as integrais triplas e alguns momentos utilizando integral dupla também. Na terceira e na quarta unidade, o foco são as equações diferenciais, onde nós vimos o que é uma equação diferencial. Quem lembra o que é uma equação diferencial? Ordinária de primeira ordem, por exemplo, é uma equação que envolve diferencial, né? Ou seja, envolve as derivadas. Então, nós podemos ter uma equação de primeira ordem quando a sua maior derivada é de ordem 1, ou temos a primeira derivada. De segunda ordem, nós temos ali a sua maior derivada é de ordem 2. E olhar com uma atenção especial para soluções, tá? Ou seja, quando a gente tem uma solução geral, quando a gente tem uma solução particular, por exemplo, como que a gente pode resolver e determinar a solução para uma equação diferencial de primeira ordem? Nós vimos lá algumas regrinhas, isso vale a pena dar uma olhada. E, por exemplo, quando a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, que a gente utiliza aquelas soluções gerais que a gente tem a equação característica. Só um pouquinho. A equação característica, por exemplo, quando a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, a equação característica, ela vai recair numa equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, ela tem duas raízes, né? Podendo ser duas raízes reais iguais, duas raízes reais distintas ou raiz complexa. Qual que vai ser a solução, tá? Você tem lá uma tabelinha com aquelas soluções. E a última unidade que nós falamos nas últimas aulas é a ideia da transformada de Laplace. Quais são as transformadas? Deem uma olhada naquelas transformadas, por exemplo, quem que é a transformada da f de t, tá? Ou quando a gente tem uma constante, qual que é a sua transformada? Na tabela você tem algumas transformadas, e eu também diria para você ter uma especial atenção nos problemas de valor inicial, tá? Então, esses foram os principais temas, os principais conteúdos que nós vimos ao longo dessas 12 aulas da disciplina de cálculo diferencial e integral 3. Deem uma olhada nos exercícios que você tem ao final de cada uma daquelas sessões, né? Nós fizemos alguns exercícios, algumas atividades ao longo dessas 12 aulas. Eu sempre tentava focar em um conceito, em um exemplo ou em uma atividade, tá? Para sempre exemplificar aquilo que nós estávamos olhando. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, nem que seja um pouquinho ao longo dessas 12 aulas, tá? Eu tentei trazer da melhor forma possível
esses conceitos, tentando exemplificar e trazer definições aqui no slide, resolver no quadro, para que ficasse da melhor forma possível que a gente possa ter visto aí esses temas, esses conceitos. Ok? Agradeço a participação de vocês ao longo de todas as aulas, tá? Foi uma turma que participativa, perguntava, isso é sempre muito importante para que vocês não fiquem com dúvida. É uma disciplina um pouco mais puxada, né? Já que a gente está pensando em cálculo 3, e vale a pena rever aqueles conceitos relacionados às derivadas, às integrais, isso também é muito importante, ok? Agradeço novamente a participação de vocês, a contribuição ao longo dessas 12 aulas. Eu desejo muito sucesso para todos vocês, tá? É importante que a gente estude, gente, não desistam, o estudo faz muita diferença na vida das pessoas, fez na minha vida e eu tenho certeza que também fará na vida de vocês. Todo sucesso é o que eu desejo, um bom final de semana, um bom descanso, um bom feriado, se cuidem, essa pandemia ainda não acabou, tá? E uma excelente prova a todos vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.